Você acredita que homens-cachorro existem só em filmes? E se eles estivessem mais perto do que imaginamos? Número 1. O homem-cachorro capturado pela polícia em plena luz do dia. Imagine uma criatura semelhante a um homem-cachorro sendo detida por policiais em plena tarde, num bairro calmo. Parece ficção, mas moradores de Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, garantem que foi real. Era 17 de outubro de 2022, por volta das 3 da tarde. Os vizinhos notaram algo estranho. Uma figura magra sentada bem no meio da rua, curvada, com a cabeça baixa. Nenhum som, nenhum pedido de ajuda. Só ficou ali, parada. Por medo de um acidente, alguém ligou para o número de emergência. Quando a viatura se aproximou, o ser pulou de repente. O movimento foi rápido, direto, preciso. Nada parecido com uma pessoa alcoolizada ou sob efeito de drogas. Suas pernas dobravam para trás, o corpo inclinado para frente como um animal prestes a atacar. O policial não chegou a terminar sua fala. Partiu para a contenção. Em poucos segundos, ele imobilizou a criatura no chão. E aí veio o choque. A mandíbula da criatura se abriu mais do que o normal, revelando dentes espessos, tortos e muito afiados. O som que saiu não era um grito, mas um rosnado abafado, sufocado. Os braços e pernas se debatiam. Unhas longas arranhavam o asfalto. Partes de roupas rasgadas ainda estavam presas ao corpo, como um resto de humanidade. Mas o que mais deixou as testemunhas arrepiadas foram os olhos. Não estavam vazios. Não pareciam perdidos. A criatura olhava ao redor, acompanhava os movimentos. Sabia que estava sendo contida. Depois disso, tudo aconteceu rápido demais. Um segundo veículo apareceu. Eles cobriram a criatura, algemaram e a colocaram dentro de um carro sem identificação. Sem sirenes, sem giroflex. O carro virou na rua seguinte e desapareceu. Nenhuma notícia foi divulgada naquela noite. Nenhum boletim da polícia. Nenhuma explicação. Tudo indica que ela não foi levada a uma delegacia comum. Foi enviada para outro tipo de lugar. Uma instalação onde coisas que não deveriam existir são mantidas longe da vida comum. Onde o impossível é isolado, estudado e apagado do mapa. Número 2. O ataque nas planícies da Austrália. Segundo os responsáveis pela gravação, o vídeo foi feito no final de agosto de 2021, nos arredores de Alice Springs, no território do norte da Austrália, pouco antes do pôr do sol. Um homem local estava conferindo o gado em uma área de pasto quando uma criatura o atacou por trás. Ela era quase do tamanho de um ser humano, com corpo magro, porém musculoso. A pele era escura, sem pelos, e sua coluna era visivelmente curvada. Andava ereta, sobre duas pernas, mas com o corpo inclinado para frente como um predador. No salto, as pernas da criatura se prenderam à cintura do homem, os braços o agarraram pelos ombros. E então veio o terror. O crânio era alongado, e a mandíbula se abria além do normal, revelando dentes afiados a poucos centímetros do pescoço. Ela não mordeu imediatamente. Apenas o pressionava, como se esperasse ele se enfraquecer. O homem resistia com força, tentando manter a cabeça da criatura afastada. O rosto dele já estava vermelho, a respiração entrecortada. Um segundo de distração poderia ter sido fatal. A luz do pôr do sol iluminava o corpo do ser, revelando músculos pulsando e uma coluna protuberante. Foi então que um som distante chamou sua atenção. Sem desespero, ela virou a cabeça, largou o homem, deu um passo para trás e desapareceu na mata com um movimento silencioso, calculado. O homem sobreviveu. A criatura sumiu. E só o vídeo restou. Mas o que mais assusta não é a aparência, é o comportamento. A criatura sabia quando parar. Ela estava pensando. Número 3. A criatura que rastejava pelas ruas do Texas. Às 00:40 da madrugada do dia 5 de maio de 2025, em um terreno vazio na Old Mill Road, nos arredores de Denton, no Texas, um homem de 34 anos chamado Jason Miller passeava com seu cachorro, como fazia todas as noites. Era uma área conhecida, perto de residências e postes de luz, mas a visibilidade estava baixa, com pouca movimentação naquela hora. Jason percebeu algo estranho, uma forma escura se movendo devagar na grama, rente ao chão. No início, ele pensou que fosse um cachorro perdido, ou talvez um guaxinim ferido. Mas quando acendeu a lanterna do celular, a criatura parou imediatamente.
Ela se arrastava usando braços e pernas ao mesmo tempo, com o dorso arqueado e o pescoço retraído. Os braços eram desproporcionalmente longos, com mãos grandes e dedos muito abertos, cravando o chão a cada passo. A cabeça estava coberta por longos fios de cabelo preto que caíam sobre o rosto. Mas havia algo estranhamente simétrico. Uma risca perfeitamente reta dividia o couro cabeludo ao meio, como se alguém tivesse penteado aquilo. A criatura não rosnou, não atacou, nem correu. Continuou se aproximando lentamente, como se estivesse calculando a distância. O cachorro de Jason começou a gemer, puxando a coleira para trás. Jason, apavorado, deu um passo atrás, mas manteve a câmera ligada. Após alguns segundos, a criatura inclinou a cabeça de leve, virou-se lentamente e rastejou de volta para a escuridão, desaparecendo atrás dos arbustos. Nenhum som. Nenhum rastro. O vídeo foi publicado dias depois com a legenda: "Que tipo de criatura ronda a noite assim?" Ele rapidamente ultrapassou centenas de milhares de visualizações. Mas até hoje ninguém tem uma resposta concreta. Número 4. A criatura marinha com duas bocas. Esse vídeo me deixou genuinamente confuso sobre o que realmente sabemos da vida nos oceanos. Era por volta das 10 da noite do dia, 29 de maio de 2025, em uma praia tranquila próxima a Vero Beach, na Flórida. Um homem de 32 anos, Evan Brooks, filmava criaturas marinhas levadas pela maré forte. No começo, ele pensou que tinha encontrado apenas um peixe grande e ferido. Mas quando a lanterna iluminou diretamente o corpo da criatura, ele percebeu que havia algo muito errado. A pele era brilhante, acinzentada, com movimentos lentos, mas estava viva. Na frente da cabeça, um conjunto de dentes era claramente visível. Só que não eram dentes de peixe. Eles eram retos, espaçados de maneira uniforme e assustadoramente parecidos com dentes humanos. Então Evan virou a criatura levemente. E aí viu o pior detalhe. Havia uma segunda boca. Sim, uma outra abertura com dentes, localizada nas costas da criatura, logo atrás da cabeça. Ela se abria e se fechava como uma mandíbula auxiliar, como se servisse para morder de outro ângulo. Evan disse que a criatura reagia levemente ao toque, e a boca traseira se movia algumas vezes, sem emitir som, mas mostrando uma resposta reflexa. Após alguns minutos gravando, ele a devolveu ao mar, com uma sensação clara de que estava diante de algo que não devia sequer estar olhando. Alguns dizem que se tratava de uma deformidade. Outros acreditam que foi gerado por inteligência artificial. Mas se esse vídeo for real, é absolutamente aterrorizante imaginar que uma criatura possa ser modificada a esse ponto. Número 5. A entidade da Floresta Negra, na Alemanha. Se você acha que histórias sobre demônios, metamorfos ou entidades amaldiçoadas pertencem apenas ao folclore, este vídeo pode mudar sua opinião. O incidente teria ocorrido em 25 de outubro de 2024, na Floresta Negra, próxima à cidade de Baden-Baden, na Alemanha. A gravação foi feita por um grupo de caminhantes noturnos com uma câmera infravermelha de mão, durante uma trilha restrita em meio à mata fechada. A princípio, eles ouviram passos irregulares, como se garras arranhassem o solo úmido. Quando a câmera virou para a esquerda, todos congelaram. O que apareceu parecia ter o corpo de um cachorro, mas com uma estrutura óssea completamente errada. As costas eram arqueadas, as pernas finas e longas, com articulações dobradas em ângulos inumanos. A cabeça lembrava um crânio de animal morto há muito tempo, sem carne, com órbitas vazias e focinho alongado. A criatura se movia devagar, mas com clareza de propósito, como se estivesse patrulhando seu território. Não demonstrava medo. Ao contrário, parecia plenamente consciente de que estava sendo observada. E quando se encara um esqueleto caminhante, o medo pertence apenas a quem segura a câmera. Em várias culturas, especialmente em lendas europeias antigas e tradições indígenas norte-americanas, seres com formas de animais, mas intenções humanas, costumam ser associados a maldições ou espíritos que perderam sua verdadeira forma. E há um detalhe que se repete em todos esses relatos: eles nunca atacam de imediato. Primeiro observam, depois decidem. O grupo abandonou a trilha e saiu da floresta imediatamente. O que aconteceu com eles depois, ninguém sabe. Número 6. A criatura gerada por inteligência artificial que parece um erro da natureza.
Desta vez, o caso é diferente. Ao contrário dos relatos anteriores, esta criatura não existe no mundo físico. Ela foi criada por inteligência artificial. E ainda assim, perturbou milhões de pessoas. O clipe apareceu no fim de junho de 2025, publicado por um perfil conhecido por fazer experimentos visuais inquietantes. O cenário era simples: um jardim limpo, azulejos brancos, luz do dia, e talvez isso tenha deixado tudo ainda pior. No meio do jardim, um cachorro. Ou melhor, algo que parecia um cachorro, mas com um corpo pesado, deformado, pele enrugada e sem pelos, lembrando pele humana. Suas costas e pescoço estavam cobertos por tatuagens, como se fossem feitas à força. Mas o que mais assusta é a cabeça. Ela não era canina. Era o rosto de um homem japonês. A boca estava escancarada em um grito silencioso. Dor e raiva misturados numa expressão única. Ele estava imóvel, respirando de forma pesada, com a cabeça inclinada para cima, como se tentasse falar, mas não conseguisse. Essa expressão foi o que mais afetou os espectadores. Não parecia um monstro. Parecia uma maldição aprisionada na forma errada. Mesmo com a etiqueta gerado por IA, milhares de comentários disseram a mesma coisa. Muita gente não conseguiu terminar de assistir. E isso levanta um medo real. Até onde a tecnologia pode nos levar? E o que acontece no dia em que ela atingir esse nível? De verdade. Número 7. O convidado impossível na sala de estar dos anos 1930. A imagem parece ter vindo de algum ponto entre o fim da década de 1920 e o começo dos anos 1930. Uma filmagem caseira comum, feita dentro de uma casa típica dos Estados Unidos. Crianças em vestidos brancos rindo e girando em círculo numa sala iluminada. Mas entre elas, está algo que os olhos de hoje não conseguem aceitar com naturalidade. Uma criatura, em pé, com 5 pernas, equilibrando-se com 6 braços estendidos, e as crianças, sem hesitar, seguram suas mãos como se fosse um adulto participando da brincadeira. Nada ali parecia artificial. Nenhum movimento robótico, nada estranho para a época. Se você ignorasse os chifres retorcidos e o rosto disforme, a criatura parecia apenas alguém brincando com as crianças. Sua pele era áspera, o corpo, magro, e a postura era correta demais para ser um animal, mas errada demais para ser um ser humano. O detalhe mais perturbador não era a criatura em si, era a reação das crianças. Nenhuma mostrava medo. Elas riam, davam as mãos e dançavam ao redor da figura. A câmera seguia gravando normalmente, o que sugere uma hipótese inquietante. Talvez naquela época a presença desse ser não fosse encarada como algo anormal. Na minha opinião, não era uma criatura real, mas sim uma fantasia ritualística. Possivelmente parte de alguma crença local ou um tipo de brincadeira infantil tradicional, cuja explicação se perdeu com o tempo. No começo do século XX, esse tipo de prática era comum, e os adultos raramente explicavam esses costumes às crianças. Mas, ao contrário de outros casos em que as criaturas podiam se esconder, essa apareceu no único lugar onde não havia como se esconder: no centro da sala de estar. Número 8. A criatura voadora que acompanhou um avião comercial. O vídeo teria sido gravado durante um voo comercial saindo de Los Angeles, em pleno dia claro, depois que o avião atingiu altitude de cruzeiro, atravessando nuvens densas. Quem filmava estava apenas registrando a vista pela janela, até que algo chamou sua atenção. Algo que voava do lado da asa. No início parecia ser uma ave de grande porte, mas em poucos segundos, essa impressão se desfez. As asas eram longas demais. As articulações se dobravam para trás. O corpo era fino e alongado, sem penas visíveis. A cabeça era pequena, mas a boca se abria de forma antinatural, com uma mandíbula que se estendia muito além do normal. O mais impressionante era a velocidade. A criatura não ficou para trás. Ela acompanhava o avião com facilidade, mantendo uma distância estável, como se conhecesse exatamente os movimentos da aeronave. Alguns espectadores compararam a criatura a um pássaro fragata, conhecido por sua envergadura imensa e habilidade de planar por longos períodos. Outros citaram condores ou albatrozes. Mas nenhum desses animais é capaz de manter voo por tanto tempo a altitudes comerciais, muito menos ao lado de turbinas de avião. Do ponto de vista da aviação, é praticamente impossível que qualquer ave mantenha voo por tanto tempo
e a tamanha velocidade naquela altitude? Alguns dizem que foi reflexo na janela, outros que foi criado por inteligência artificial. Mas o que realmente incomoda quem assiste é o fato de que a criatura não batia as asas freneticamente. Ela simplesmente deslizava pelo ar, com controle, como se estivesse observando. Número 9. A serpente invisível que espreitava no teto do celeiro. Esse caso viralizou em meados de 2025 e acredita-se que tenha acontecido em uma fazenda de ovelhas na zona rural da Europa. O dono do local não fazia ideia de que no alto do celeiro o telhado já estava ocupado. No vídeo, uma ovelha é subitamente levantada do chão, o corpo inteiro apertado com força, tudo em questão de segundos. Quando a câmera se inclina para cima, o terror aparece. Pendurada nas vigas de madeira está uma piton reticulada, a espécie de serpente mais longa do mundo. Elas não são venenosas, mas dominam a arte de esmagar suas presas. O que mais impressiona é a forma como elas caçam. Nada de ataques rápidos, nenhum som. As pitons costumam se esconder em lugares altos, galhos de árvores, telhados ou vigas, esperando silenciosamente por alguém passar por baixo. Então, com o peso do próprio corpo, elas se lançam e se enrolam em milésimos de segundo. Pouca gente sabe que as pitons reticuladas são excelentes escaladoras e podem permanecer escondidas por horas, até dias, sem serem vistas. Uma vez que se enrolam no pescoço ou no torso da presa, a cada respiração do animal, o aperto só aumenta. Um alerta sério para criadores e fazendeiros. Se os animais começarem a agir de forma estranha, olhando fixamente para o teto ou para as vigas, não ignore. Quando se trata de grandes pitons, o perigo não é só para o gado. E o detalhe mais aterrador, a cobra do vídeo não apareceu do nada. Ela estava lá fazia tempo, e ninguém percebeu. Número 10. O porco com rosto humano dentro de uma fazenda experimental. Este caso é onde a fronteira entre o real e o impossível se torna mais desconfortável. O vídeo começou a circular em maio de 2025 e, segundo relatos, foi filmado dentro de uma fazenda experimental com acesso restrito, sob forte controle genético. À primeira vista, o animal no vídeo parece ser apenas um porco, mas à medida que a câmera se aproxima, toda a familiaridade desaparece. O rosto do animal apresenta feições humanas perturbadoras. A pele é enrugada, os olhos permanecem bem abertos e fixos, e o olhar acompanha cada movimento à sua frente, de maneira consciente demais para um animal de fazenda comum. O mais chocante, no entanto, está na parte frontal do corpo. Vários bracinhos atrofiados, dispostos em camadas como se fossem o resultado de um crescimento desordenado e mutante. Não é uma deformação simples. Parece algo criado deliberadamente. Uma fusão grotesca entre espécies. Então alguém estende lentamente a mão para tocá-lo. O animal reage na hora. Recuou, inclinou a cabeça e depois estendeu um dos braços curtos, como se estivesse tentando entender o gesto. Os olhos, o tempo todo, fixos na mão humana. Sem pânico, sem apatia. Apenas consciência. Esse comportamento deixa os espectadores profundamente desconfortáveis. Não é assim que animais de criação reagem ao toque humano. O autor do vídeo afirmou que o local era de fato uma instalação de cruzamento genético e que tudo ali era rigidamente controlado. Alguns alegam que as imagens foram feitas por inteligência artificial. Outros levantam uma questão mais difícil. Quantas criaturas tristes, deformadas e assustadoramente conscientes como essa podem estar sendo geradas neste exato momento, longe dos olhos do público? Número 11. A ave com rosto humano encontrada em uma caverna. Você já viu uma criatura tão pequena e ao mesmo tempo tão errada? O homem do vídeo insiste. O que ele segurava não era brinquedo nem escultura, muito menos uma simulação digital. Era real. A gravação viralizou no fim de maio de 2025 e acredita-se que tenha sido feita dentro de uma caverna estreita. A luz da lanterna revela uma pequena criatura parada em uma saliência da rocha. De longe parecia um filhote de pássaro ou algum animal silvestre. Mas, quando a câmera se aproxima, toda essa impressão cai por terra. O corpo é semelhante ao de uma ave, com penas ralas e asas curtas, mas o rosto é humano. Os olhos encaram diretamente a câmera. A boca exibe um sorriso distorcido. E quando o dedo do homem toca gentilmente a criatura, ela não se assusta,
nem tenta fugir. Em vez disso, ela inclina levemente a cabeça, mantém o equilíbrio e devolve o olhar, como se estivesse consciente do toque. E então, um detalhe ainda mais perturbador aparece no fundo da caverna. Outra criatura, maior, observando tudo, com o mesmo rosto. Seria o pai? A mãe? Um guardião? O homem afirma que encontrou o animal no fundo da caverna, sem ninho, sem nenhum sinal de espécie conhecida. Ele jura que o ser estava vivo e se movia por conta própria antes de ser colocado sobre a rocha. Seja o que for, essa criatura não se parece com nada que exista nos registros científicos atuais. Número 12. A vaca monstro que é real. O animal deste vídeo não é um monstro, nem uma lenda, nem um erro genético acidental. Ele é real, registrado pela ciência e faz parte da indústria alimentícia moderna. Estamos falando da raça Belgian Blue, uma linhagem de gado de corte originária da Bélgica, e que parece ter passado a vida inteira levantando peso. O vídeo mostra um desses bois andando por um campo, e sua aparência é algo que parece saído de um experimento de ficção científica. A musculatura é tão exagerada que parece artificial. Ombros, coxas, pescoço, tudo hipertrofiado. Mas isso não é resultado de anabolizantes, e sim de uma mutação genética. A condição se chama dupla musculatura, causada por um gene defeituoso chamado miostatina. Em condições normais, a miostatina regula o crescimento dos músculos. Mas nos Belgian Blue, esse gene não funciona direito. O resultado? Os músculos crescem sem limite. Esses bois podem pesar entre 200 e 900 quilos, com pouquíssima gordura. Isso os torna ideais para a produção de carne magra. Mas existe um custo. Por causa da musculatura extrema, muitas fêmeas não conseguem parir naturalmente. O parto exige cirurgia. Isso alimenta um debate importante sobre o limite da intervenção genética. O mais assustador é que essa criatura não é uma aberração. Ela é fruto de um processo intencional, conduzido por humanos. E isso levanta uma questão perturbadora. Até onde podemos modificar a natureza, antes que ela se torne irreconhecível? Número 13. A centopeia gigante que cruzava uma estrada africana. Esse vídeo começou a circular em meados de 2024, supostamente filmado em uma região semiárida no sul da África. O solo estava rachado, quase sem vegetação, e nenhuma outra pessoa parecia estar por perto. O autor da filmagem conta que estava dirigindo quando viu uma forma longa e escura atravessando a estrada, bem devagar. Ele parou o carro, desceu e se aproximou. Foi então que percebeu. Aquilo tinha o comprimento de um corpo humano, com um corpo achatado e escuro, composto por segmentos bem definidos. Cada seção tinha pares de pernas que se moviam em sincronia perfeita. Parecia que o chão estava se movendo sozinho. Imediatamente, muitos espectadores compararam a criatura a uma centopeia gigante. Outros mencionaram o fóssil Arthropleura, um artrópode pré-histórico que viveu há mais de 300 milhões de anos. Embora Arthropleura esteja extinto, a semelhança é assustadora. Curiosamente, centopeias e milípedes modernos que vivem em desertos podem alcançar de 30 a 40 centímetros de comprimento, mas raramente saem durante o dia. Elas costumam aparecer apenas depois de fortes chuvas ou quando o ambiente é drasticamente alterado. Isso pode explicar por que a criatura foi vista naquele momento. Mas o efeito do vídeo é claro. Ele desperta um medo primitivo. A ideia de que a Terra já abrigou criaturas enormes e segmentadas, e que algumas ainda podem existir, escondidas, esperando o momento certo para aparecer. Número 14. O filhote de tigre dentes de sabre criado em laboratório. Em 2 de dezembro de 2025, um laboratório genético de alta segurança em Huntsville, Alabama, nos Estados Unidos, divulgou uma imagem que fez o mundo parar. Diante das câmeras, havia uma pequena criatura se arrastando sobre palha dourada. À primeira vista, parecia um filhote comum de leão, mas bastaram poucos segundos para que essa impressão fosse destruída. Do maxilar superior, 2 caninos curvos e longos despontavam, muito maiores que o normal. Foi então anunciado. Aquele era o primeiro filhote de tigre dentes de sabre recriado geneticamente na história moderna. Ele foi desenvolvido a partir de fragmentos de DNA de Smilodon, o famoso predador extinto, combinados com material genético de felinos atuais. Dentro de uma cápsula de vidro esterilizada, o filhote pisca em direção à câmera, emite pequenos sons roucos e até tenta puxar o vidro com a boca,
como um animal curioso explorando seu ambiente. Seus dentes batem levemente contra a superfície. O som é sutil, mas suficiente para arrepiar quem assiste. Segundo os cientistas envolvidos, o filhote está saudável, se alimenta normalmente e é monitorado 24 horas por dia. Com o passar dos meses, seus dentes vão crescer ainda mais. Sua estrutura óssea e muscular deve evoluir para se parecer com a de um animal que desapareceu há dezenas de milhares de anos. O feito gerou entusiasmo global, mas também abriu um debate ético muito sério. Não porque a criatura seja perigosa, ao menos não por enquanto. O que assusta é o fato de que, pela primeira vez, não estamos apenas estudando o passado. Estamos literalmente trazendo o passado de volta à vida. Número 15. Todos estavam perto demais. Depois de rever todos os casos apresentados, um padrão profundamente inquietante salta aos olhos. Todas essas criaturas foram vistas perigosamente perto de seres humanos. Seja em ruas, fazendas, florestas, voos comerciais ou instalações científicas, esses encontros não aconteceram em lugares inexplorados. Eles surgiram onde vivemos, trabalhamos e caminhamos. Por isso, se algum dia você encontrar algo incomum, uma criatura, um som, uma presença estranha, lembre-se, não se aproxime, não tente tocar. E, principalmente, não ignore seu instinto. Deixe nos comentários qual dessas criaturas mais te perturbou. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!